Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, chegamos aqui. Estamos começando a nossa live. Vamos conversar sobre birras hoje, né, Márcia? Hoje sobre comportamentos de birra. Nossa, nós já enfrentamos muita birra na nossa vida, né, Márcia? Muita Estamos birra. colada. O meu filho tem 21 anos, são 21 anos metendo birra, né, Márcia? Nossa Senhora. A gente está dando tempinho para o pessoal ir chegando, né? Você que já chegou, fala uma boa noite, para a gente ver se está tudo ok, ver se o som tá ok. Está aguardando, né? Já vai falando, compartilhando, conversando. Tirar o som aqui. Estamos ligando aqui, gente. Eu vou pegar o meu computador. Quem está vendo, fala boa noite aí. Thalita Guedes, tudo bem? A filha da Cláudia. Thalita. Então, pessoal, o tema birra é um tema bastante relevante, tanto para a escola quanto para casa, né, para os pais. E a gente quis falar desse tema aqui porque o presente que nós vamos dar no final dessa live tem tudo a ver com esse tema. Então, fica aí até o final da live que você vai ter uma grande surpresa que nós preparamos com muito carinho para todas as pessoas. Não vai ser um sorteio não, né, Cláudia? Não, vai ser um presente para todo mundo. É um presentão, né, Márcia? Muito, nossa. Vale muito a pena. E ó, que nós, para fazer esse presente, ó, suamos, hein? Ó, mas ficou muito bacana. Tenho certeza que vai ajudar muitos pais, os professores aí, né? Então, acompanha a live aí com a gente, né? E Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Já clica aí, eu estou fazendo aqui no meu computador, em compartilhar, por favor, para a gente alcançar mais pessoas. Então, você que está vendo a gente aí, dá um joinha, curte, compartilha, porque isso faz alcançar mais pessoas. E a intenção nossa é alcançar o maior número de pessoas, tá bom? Ó, Eva Matias, boa noite, Eva. Você é de Fortaleza, olha que legal. Manda um abraço lá pro povo de Fortaleza. Vai colocando o seu nome e a sua cidade também, né? Pra gente saber de onde que tá vindo, né? Pra onde tá atingindo essa live, né? Que beleza. O Nordeste é um pouco maravilhoso, né, Cláudia? Pois é, o Cristiano Santilli, ó, o Cris, nosso amigo vereador lá de Assis. Ô, de Assis, boa noite, Cris. Boa noite, Cris, seja bem-vindo. Então, a gente A Dani Viana. Dani, estamos esperando você aqui, hein, para o curso de julho. É o curso aplicador ABA em julho, gente, do dia 22 ao dia 26 de julho. 8 horas por dia, um curso de aplicador ABA. Já vamos falar já. Dani, nós estamos esperando você aqui, amiga. Está convocada. A Dani já confirmou a presença. Gente, esse curso vai ser incrível, esse curso do Lucelmo e da doutora Ida, são fantásticos, são incríveis, você não pode perder. Depois eu deixo o link lá para vocês também nos comentários. Tá é verdade, gente, esse curso de aplicador ABA é tudo de bom. Então a gente também vai deixar o link do curso aqui para vocês que quiserem se inscrever. Boa noite, Renata Santos. Aliás, a Renata Santos acabou de entrar. A Renatinha, a prima da Silvia. Ah, que legal. A Daiane, do Edinho, Aparecida São Paulo, Renata de São José dos Campos, Michele Campos de São José dos Campos. Boa noite, Michele. Muito feliz de vocês estarem aqui, tá, gente? Nós vamos conversar bastante coisa legal hoje. A gente está dando só um tempinho para começar. Vamos lá, Carolina Gomes, boa noite. Da Paraíba. Olá, pessoa da Paraíba. Compartilha aí, gente. Clica aí, compartilhar, por favor, todo mundo. Compartilhar. Ajuda. É isso mesmo. Vamos fazer essa live correr. A Dani está dizendo para cima e com força, acredito que irei sim. Dani, não acredita não, minha filha. Você vem. Você vem, Dani. Já está determinada. Não foge não, amiga, que isso aí vai ser muito bom. Ah, eu vi, hein? Eu tô sabendo que você fez a sua TCC, né? No final do curso, como chama? TCC. Eu sei do seu TCC, hein? Uhum. Eu sei o tema dele, Dani. Você precisa estar aqui, amiga. Essa é conversa interna. Ah, aqui a Paula Carolina está dizendo que o filho dela da cada birra. Nossa, a gente sabe que eles fazem birra mesmo.
Renata Santos, beijo. A Dani está dizendo que o Luciano e a doutora Aida são fantásticos mesmo, e é verdade. Nossa, eu tive um curso do Eivos esse final de semana com a doutora Aida, ela é muito boa. Nossa, fiquei encantada. Vocês vão adorar esse curso, gente, do Aplicador Aba. Quem puder fazer, são vagas limitadas. A gente até vai colocar o link aqui, né, Cláudia? Porque, gente, é só 50 vagas. Então, limitadíssimo. É para julho, nós já soltamos agora para você já se programar, parcelar e fazer o curso. Faz toda a diferença. Eu vou até pegar aqui, Márcia, eu vou colar aí para vocês, tá? Nos comentários aí da nossa live. Eu vou deixar para vocês aí. Aí a Márcia vai já começa aí dando as dicas dela e eu vou botar aqui para vocês o link do curso, tá bom? Vai ser bom demais. Bom demais, bom demais. Gente, só para quem está entrando e não me conhece, meu nome é Cláudia, né? Sou fundadora da Ação Autismo. O meu filho chama Lucas Santini, ele tem 21 anos hoje. E o autismo do Lucas era um autismo, assim, severo, médio para severo. Meu filho passava pouco na parede, aquelas coisas, né? Ele tinha muito flap, que fala. Ele tinha um pouco de colalia, ele não queria colocar roupa, era assim, bem difícil mesmo. Fazia muita birra, muita birra. E eu sofri muito, até que eu encontrei uma amiga minha, uma pessoa que me ajudou muito, e ela me ensinou algumas coisas da ciência ABA, e a gente foi aplicando no Lucas e sim, salvou meu filho, sabe? Hoje meu filho, ele se comporta, ele lê, ele escreve, de vez em quando ele faz umas birras mais rapidinho, a gente já consegue. É mais brincadeira do que birra, né? Hoje é mais brincadeira. Hoje é mais brincadeira. Ele faz umas birras para chamar atenção, mas você fala o que é birra para chamar atenção. É muito bacana. Então, a Márcia me ajudou durante anos, me ajuda até hoje com o Lucas. E a Márcia se tornou expert, né? em autismo. Então, a Márcia estudou, assim, admiro demais a Márcia, porque, gente, eu conheço muitos pais que eles não querem investir em estudar para ajudar o filho. Conheço. Infelizmente, tem gente que, não preciso, não investe, não vai atrás. E a Márcia, gente, ela investiu o dinheiro dela, o tempo dela, e ela se especializou. Hoje a Márcia dá um show. Então, você tem que tirar meu chapéu mesmo para você, viu, Marcinha? Então, aí é muito importante isso que a Cláudia falou, dos pais, né, se interarem, porque assim, né, a gente que trabalha com a criança com autismo dentro de um ambiente de terapia, a gente também presencia birras, a gente também presencia comportamentos inadequados e vários outros comportamentos. Mas quando a gente trabalha terapia e família, quando a família assume, né, porque tem pais que assumem, junto comigo, o tratamento da criança, porque não é só terceirizar, a terapeuta não faz milagre, gente, a terapia não faz. Sim. Mas assim, é família, terapia e escola. Se os três caminharem juntos, a criança avança absurdamente. Né? Agora, se ficar por conta da terapia, tudo que é feito na terapia, em casa é desfeito, ou na escola é desfeito, a criança, ela impacta. Ela não vai para frente, né? Então, é muito importante trabalhar junto, família e terapia, e tentar muito uma interação junto com a escola, porque a escola também passa, junto com essa criança, 4 a 5 horas por dia. É um bom período de todos os dias, então a escola precisa caminhar junto, né? Porque se você faz uma coisa em casa, a escola faz outra, a criança desaprende, né? Desaprende, justamente. Você desensina a sua criança. É muito importante isso, né? E já entrando assim no assunto, né, de birras, eu vou ficar tirando, colocando meu óculos, porque eu sou míope. Então, de perto, eu enxergo, de longe não. Às vezes eu não estou enxergando, então eu vou tirar quando eu tiver que ler alguma coisa aqui, tá bom, gente? Igual eu. Então, eu tenho que tirar porque de perto não, né? Então, falando do assunto birra, né, toda birra, ela é uma forma de comunicação. Né? A birra, ela tá querendo comunicar alguma coisa. Se a criança, ela tá gritando, ela tá querendo comunicar, ela tá chorando, ela tá se batendo ou quebrando alguma coisa, ela tá querendo se comunicar de alguma forma. Ou ela tá com sono, ela tá cansada, ela tá com dor, ela tá com fome, ou ela quer alguma coisa. Crianças com autismo têm muitas
dificuldades na fala, né? Na comunicação funcional, né? Então, as birras, elas são mais intensas, por quê? Porque não tem o fator da comunicação da fala. Porque quando a criança, ela tem 2, 3 anos e ela faz birra, mas ela fala, não é aquela birra tão agressiva, porque ela acaba dizendo o que ela quer. E muitas vezes as crianças com autismo, elas não sabem dizer e expressar o que elas querem, né? E muitas crianças não são verbais, e a mãe não sabe o que a criança quer, e às vezes ela quer alguma coisa, e o único recurso que ela tem de comunicação é a birra. Porque ela não aprendeu outro, né? Outro recurso de comunicação. E então, é um recurso que funciona, né? Isso que eu ia falar exatamente agora. E é muito fácil, é o recurso mais fácil que tem. Porque ele funciona. A criança, ela chora, ela grita e ela obtém algo que ela deseja muito. Então, ela percebeu, né? Poxa, eu gritei, eu chorei e eu tive. Então, a próxima vez, o que eu vou fazer? Vou gritar e vou chorar. E vou ter. E isso passa a ser muito perigoso, porque isso passa a ser a comunicação da criança. Ela só consegue se comunicar chorando e gritando. O que é importante, né? Principalmente para crianças com TEA, que tem pouco repertório de palavras, que fala muito pouco, que não tem vocabulário. Tem crianças que, inclusive, não apontam, que querem alguma coisa e não conseguem expressar para o pai, e às vezes não conseguem nem sequer apontar, então ela começa a chorar. Porque ela quer, de repente, um brinquedo, ou porque ela está com alguma dor, ela não consegue expressar, ela não consegue apontar, ela começa a chorar. Daí, muitas vezes, eu vejo isso na terapia, principalmente para os pequenininhos que chegam e falam assim, ele não fala o que ele quer, ele não seleciona, então ele fica chorando, eu fico assim para ele, é isso, daí ele chora, é isso, porque a criança não seleciona. Então, quando a gente começa a trabalhar com as crianças, a gente começa a perceber que ensinar comunicação é muito importante, porque as crianças, elas precisam se comunicar de maneira adequada. Então, a birra, ela funciona porque a gente não sabe o que é e a gente acaba dando, né? A criança acaba conseguindo o que ela quer, de repente ela quer ficar mais tempo na televisão, de repente ela quer algum brinquedo e a gente acaba dando. Quando eu ensino comunicação funcional para essa criança, eu estou ensinando uma habilidade para ela. Seja a habilidade de selecionar o que quer, um apontar do dedo, seja pedir. Daí a criança não precisa utilizar do comportamento, ela utiliza do comportamento porque ela não tem um repertório funcional dentro dela, ela não sabe como expressar. Então ela grita, ela chora, e toda vez que ela gritar e chorar, se ela receber, isso vai ser reforçado. E os pais, assim, às vezes, o que acontece? As crianças fazem birra em local público, né? Às vezes. Meu filho era mestre em se jogar no chão do shopping, porque não queria ir embora, ou porque ele queria McDonald's. Então, eles se jogavam no chão e aquela vergonha. Então, a gente, por medo de passar vergonha no shopping, cedia e dava o McDonald's para ele, ou comprava alguma coisa que ele queria, que estava chorando. E aí, o que acontecia? Da outra vez que ele ia, ele fazia a mesma coisa. É porque ele funcionou, né? Eu dei McDonald's quando ele estava fazendo birra. Então, e esse recurso da birra, ela funciona de maneira muito fácil, porque a criança não precisa elaborar a fala, ela não precisa expressar o que ela quer, ela grita, ela chora, ela consegue, né? Ou ela não quer alguma coisa, ou tem várias funções da birra, né? Uma única birra pode ter várias funções, então não é uma receita de bolo, né? Não é uma receita de bolo, e eu não vou dizer para você, faça isso que isso vai acontecer. O que a gente quer trazer nessa live é um pouco de informação para você de algumas funções que são as mais comuns da birra e como proceder, né? Qual a forma melhor de proceder para que você possa amenizar ou até mesmo extinguir esse comportamento de birra. Então, são várias funções, não dá numa live para falar de casos isolados e nem de todas as funções. Então, a gente vai pegar as mais comuns, que são a birra por atenção. Quando a criança está sob o controle da atenção de uma outra pessoa, pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o professor da escola, porque existem birras que acontecem na frente de determinada pessoa, mas de outra não acontece. Sim. Né? Por exemplo, tem birra que a criança faz na frente daquela professora, mas quando sai a professora, ela não faz aquela birra. Então, essa birra está sob o controle da atenção. Né? Aquela criança que a mãe às vezes está conversando com alguém, não sei se já passou por isso, com o seu filho eu já passei várias vezes. Né? Vou dar os exemplos que eu tive com o Lucas. Eu acompanhava ele numa escola, né? Na escola regular, numa escola da prefeitura, e na hora do recreio ele queria 100% de atenção.
Então, na hora do recreio, eu ficava com ele ficava às vezes andando para lá e para cá, e vinha alguma outra estagiária conversar comigo. Ele entrava na minha frente, no meio da conversa, ele entrava no meio, virava meu rosto para ele, porque ele queria a minha atenção. Eu falei, eu estou conversando com ela. E ele eu virava e continuava dando atenção, mas ele queria entrar no meio, porque ele estava sob o controle da minha atenção. Né? E às vezes a criança começa a chorar quando você está conversando com alguém, ou quando está assistindo televisão, ou quando pega o celular. Só de pegar o celular, a criança começa a fazer algum comportamento inadequado para que você pare a sua vida e olhe para ela. Esse comportamento está sendo controlado pela atenção. Sim. Quer ver um exemplo? O meu filho, a gente tem um cachorrinho. E aí o Lucas adora ficar jogando videogame, ficar na televisão. E aí ele cansa, né, de se divertir nas coisas que ele gosta. Ele vai lá irritar a cachorra. Aí daí, assim, quem chega e vê ele fazendo aquilo, acha que ele está fazendo aquilo, está judiando a cachorra, ele está nervoso, alguma coisa. Mas, na verdade, tudo que ele quer é que meu marido pare de fazer o que está fazendo e vá brincar com ele. Então, a função dessa brincadeira, na verdade, ele está brincando com a cachorra, irritando a cachorra. Ele enfia a mão dentro da boca da cachorra, aperta a orelha dela para trás, faz uma bagunça com a cachorra. E aí a cachorra começa a rosnar, meu marido vai lá, filho, não pode, Lucas! E vai lá e brinca com ele, rola no chão. Quer dizer, o que o Lucas queria, na verdade? Brincar com o meu marido. Mas como ele não conseguiu fazer isso de maneira direta, ele vai e vai irritar a cachorra. Às vezes a criança ela começa a se bater, gente, é bem grave, criança com autismo. Às vezes começa a fazer comportamentos estereotipados. Às vezes a criança começa a gritar ou fazer barulho com a boca, né? Às vezes a mãe está conversando, a criança começa a tentar atrapalhar aquela conversa para puxar a atenção para ela. Quais são os indicadores que a gente tem que uma criança está sob o controle da atenção de uma outra pessoa? Pode ser a mãe, a professora, pai. A criança, quando ela faz alguma coisa errada, ela dá uma olhada rápida, mas muito, gente, é muito sutil. Ela faz e olha para ver se a mãe olhou. Às vezes, a criança pega e começa a jogar as coisas. Né? Tem uma criança que ela joga tudo na parede porque a mãe dá bronca. E ela está super fortalecida nesse comportamento de levar bronca, porque bronca, gente, é uma forma de atenção. Bater é uma forma de atenção. Gritar com a criança e dar uma bronca nela também é uma forma de atenção. Tudo isso é atenção. E quando eu percebo que a criança está realizando um comportamento inadequado para obter a minha atenção, tudo que eu preciso tirar dela é a consequência. Ou seja, a função da birra é a atenção, consequência é ganhar atenção. Por que essa criança está pedindo atenção de maneira inadequada? Porque ela está privada da atenção. Se ela estiver saciada de atenção, ela não vai precisar fazer esse comportamento. Então, o que a gente começa a perceber nisso, né? Que a criança, ela precisa de atenção. Daí você vai falar, mas Márcia, se eu der atenção, vai aumentar o comportamento. Exato, não é para dar atenção para o comportamento inadequado. Né? A gente chama isso de reforço diferencial, que seria, eu vou dar uma consequência, né, para a criança, a mesma consequência, por exemplo, que ela teria, que é a atenção por causa do comportamento inadequado, eu vou dar a mesma consequência, só que o comportamento é adequado. Então, como que... Vamos desenhar aqui, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Tinha uma criança lá da São Autismo que eu ainda atendo essa criança. E ela não fazia xixi na roupa, né? Ela já usava o banheiro com independência, fazia um bom tempo. E, de repente, a mãe ficou grávida. E nasceu o bebê. E era uma menina, igual ela. Daí, essa criança, para ter a atenção da mãe, ela voltou a fazer xixi. Por quê? Quando ela já estava independente do banheiro, mas quando ela fazia xixi, a mãe parava e dava aquele sermão. E falava, olha, você já sabe no banheiro, por que você está fazendo xixi na roupa? Você já é uma mocinha. E ela continuava fazendo, e a mãe dando muita atenção para aquele comportamento de fazer xixi. Teve um dia que ela fez isso na terapia. E assim, eu pude perceber que a função era de atenção porque ela fez na minha frente, porque a mãe contava, então eu não estava presente, não conseguia ver a atenção. E daí a mãe fez o mesmo procedimento, começou a dar bronca, falar para ela, olha só, você fez xixi na sua roupa. Eu percebi, olhei para o rostinho dela, o olho dela brilhava assim.
Minha mãe tá dando toda a atenção pra mim. Eu Tô feliz da vida. Gente, ela ficava com uma alegria. E a mãe falando, e eu falei, gente, é pra chamar atenção. Eu falei para a mãe, olha, é o seguinte, não falei na frente da criança porque as crianças entendem, tá? Então eu dei o procedimento para a mãe, não na presença da criança. Falei, ó, quando ela fizer xixi agora, a partir de agora, você vai contar isso. Ela fazia xixi várias vezes por dia, porque ela segurava o xixi, ela chegava a fazer xixi 10 vezes por dia para receber 10 tipos de atenção diferentes. Porque ela fazia pinguinhos, porque a mãe dava atenção, parava de olhar para o bebezinho e olhava para ela. Daí, eu falei assim, quando ela fizer xixi, você não vai falar nada, absolutamente nada. O que é o mais forte da atenção, gente? É o olhar e a fala. Então, você vai retirar as duas coisas que são mais fortes, que é o olhar e a fala. Então, você não vai olhar para ela e você não vai falar nada. Ela fez xixi, você vai tirar a calcinha dela assim, ó, com o rosto virado, vai pegar a mãozinha dela, vai colocar no cesto, e pegar outra calcinha, ajudar ela a vestir e virar as costas. Isso durou uma semana. Ela parou de fazer xixi, gente. A mãe não falou mais nada. Ela voltou a fazer xixi no banheiro porque aquilo não estava mais funcionando. Estava sob controle da atenção. Então, quando eu dou bronca, eu também estou dando muita atenção. E a gente tem como posso dizer, uma educação que é sempre de corrigir, né? Não é verdade? O pai da gente dava bronca da gente. E quando a gente fazia coisa boa, ninguém falava nada, né? Ninguém, nunca. Na escola, nós temos uma escola que é punitiva, que é muito corretiva, que o professor dá bronca porque o aluno levanta, porque ele conversa, mas se ele tira uma nota boa, não é elogiado publicamente. Né? Então, o que a gente precisa aprender com isso? Né? Que se a criança tá, aquela menininha, um exemplo dela, né? A minha aluninha, ela estava pedindo a atenção da mãe de uma maneira muito intensa. Qual o recurso que ela utilizou? Fazer xixi. Porque eu sei que a minha mãe vai olhar para mim quando eu faço xixi, ela vai me tocar, ela vai me dar bronca, que seja ela até vai me bater, mas ela vai perder tempo comigo. Então, ela estava muito privada, muito, porque ela tinha um irmãozinho menor que ela, tinha uma bebê recém-nascida, que lugar que sobrou para ela na família? Nenhum. Então, ela puxou essa atenção dessa forma e estava totalmente privada, né? Daí, uma parte do procedimento foi tirar a atenção. Só que o que acontece quando a mãe só retira a atenção? Ela vai criar uma outra forma de puxar a atenção da mãe. Porque o xixi não funcionava mais. Então, ela vai criar outra forma. Ela começou a fazer mais estereotipias. Ela não fazia mais xixi, ela começou a fazer mais estereotipias. Ela começou a bater demais no irmãozinho dela. Ela parecia toda arranhada, o irmãozinho dela todo arranhado. Por quê? Porque a mãe parava para dar bronca nos dois. Sim. Então, qual é o procedimento aqui quando a Bia está sob o controle da atenção e a criança está privada da atenção? Você precisa dar atenção. Você vai dar o mesmo reforçador, que é a atenção. A consequência do comportamento dela é querer atenção. Você vai dar atenção, mas para o comportamento adequado. O que essa mãe não estava fazendo. Então, eu falei assim, vai ter um momento do dia que essa criança vai estar sentadinha, que ela vai estar fazendo a tarefinha dela, que ela não vai estar batendo no irmão, que ela não vai estar fazendo o xixi. Você vai dar atenção. Nesse momento que ela está se comportando bem. No momento que ela está se comportando bem. Porque não é só retirar a atenção, gente. É dar muita atenção, saciar a criança de atenção. Falar para a criança, nossa, que bonito, que lindo, olha, você não fez xixi hoje, olha que bonito, você está assistindo televisão. Todos os comportamentos bons, ela comeu a comida toda, nossa, que lindo, você comeu a comida toda, você bebeu suco, olha, você brincou com o teu irmão. E encher de atenção. Porque ela estava privada, ela precisa ser saciada de atenção, ela não pode recorrer a um comportamento inadequado para ter essa atenção. Essa atenção precisa vir por causa do comportamento adequado, né, Cláudia? Sim. Então, isso é muito importante, né? Porque a pessoa fala assim, tira a atenção. Como eu falei, os dois maiores indicadores da atenção, né, os mais fortes, seria o olhar e a fala. A mãe tirou o olhar e a fala. Tem crianças, né, que se ela não for autolesiva, tá? Só em crianças que não se machucam, não se batem, até quando a birra é muito, muito intensa, você dá as costas, você pode até virar, né? Às vezes eu tô na terapia e a criança começa a emitir um comportamento que é para chamar atenção ali. Eu olho para a parede, eu faço a egípcia, né, gente? Eu finjo galinha morta. Eu olho, da criança, ela faz assim, continua olhando, bate, continua olhando, e tenta, eu olho para a parede. Ela parou de bater, eu olho para ela, muito bem, reforço. Daí ela começou de novo, eu olho para a parede.
ela parou e esboçou algum movimento de querer fazer atividade, eu já reforço, nossa, muito bem, olha que lindo, vamos fazer. E todas as vezes que eu faço esse procedimento de realmente olhar para a parede, não falar nada, não dar bronca, não dar olhar, nada, a criança ela para com aquele comportamento de fazer estereotipia, de fazer qualquer outra coisa para fugir ou chamar a atenção naquele momento, né? E volta a fazer. Eu dou atenção para o comportamento que eu quero que ela faça mais vezes, né? Que é o comportamento adequado. Isso é muito importante. Deixa eu dar umas olhadinhas aqui. A Paula Carolina Gomes, ela diz assim, meu filho só dá birra comigo. Mas na creche, não, e nem com a minha mãe, só comigo mesmo. Então, é porque ele está obtendo a sua atenção aí para a birra, né? Que a gente falou. Se o comportamento acontece na frente de uma pessoa e não acontece na frente da outra pessoa, muito provavelmente você está reforçando essa birra, dando atenção, dando bronca, gritando, ou sei lá, né? Não te julgando, mas assim, esse comportamento está acontecendo na sua presença. Então, é muito importante a gente observar a função do comportamento. É função de atenção? A gente precisa saciar essa criança de atenção. Mas de atenção para um comportamento adequado, quando ela se comportar, não quando ela não se comportar. Tá certo? Vamos ver mais algumas perguntinhas aqui. Uma birra muito frequente que eu sempre, por aí que eu ando, eu escuto os pais falando, né? Que com esse negócio de ter tanto brinquedo, tanta coisa eletrônica, né? Celular, tem joguinho no celular, tem tablet. As crianças não querem sair do tablet, não quer parar. Aí o pai quer que a criança pare e vira aquele boné velho, né? Dentro de casa, aquela birra, aquela coisa. Então, Márcia, eu queria que você falasse um pouquinho assim, como que a gente poderia tentar controlar isso, né? Do tempo da criança no celular, no celular, no tablet, que é uma coisa muito comum hoje em dia. A criança não quer parar, ela quer se deixar, ela quer ficar o dia inteirinho jogando PlayStation. O Lucas é assim, se eu deixar, ele fica o dia inteirinho fazendo. Eu tenho as minhas metodologias lá com o Lucas, mas eu queria que você abordasse um pouco, Márcia, sobre isso, depois eu falo um pouquinho também. Então, gente, as crianças elas precisam de uma rotina, né? A criança, quando ela fica muito ociosa, ela faz atividade, ela vai para a escola, ela volta para casa, ela não faz nada, ela não tem nada para fazer em casa. Não existe uma rotina para a criança, não existe nenhuma atividade para a criança fazer. Então, eu vou gravar um vídeo no meu canal, assim, no próximo vídeo eu vou falar disso, né? Porque muitas mães falam, meu filho não faz nada em casa, só fica no celular. E existem atividades que a criança pode fazer de acordo com a idade dela em casa, né? Atividades mesmo para ela aprender habilidades e para aprender muitas coisas. Então, a criança precisa ter uma rotina dentro de casa, isso precisa estar estabelecido, estruturado. Ela tem que ter uma rotina da hora que ela acorda até a hora que ela dorme. Dentro dessa rotina, tem que ter o horário que ela vai ficar no celular. E esse horário tem que ser determinado pelos adultos da casa, não pela criança. O que a gente vê hoje, a criança ela determina e vai ficar, não, mas ele só fica quieto quando ele ganha o celular. Então, a recompensa dele da birra está sendo celular. Ele ganha o celular porque fez birra, né? Então, exato. Ele fez birra, ele ganha o celular. E a gente precisa determinar o comportamento adequado para ele ganhar. Eu me lembro que a Cláudia na escola, quando eu acompanhava o Lucas na escola, a gente tinha um livrinho que nós fizemos. Se ele se comportasse na escola, fizesse todas as atividades e tal, e no final ele ia chegar em casa, ele ia ganhar o direito de brincar um pouco no computador, assistir a Disney, que ele gostava bastante, né? Brincar com a cachorrinha dele, né? A Amy. E tinha uma terceira coisa que eu não consigo me lembrar. Mas ele ganhava esses prêmios porque ele fez várias coisas boas, daí ele ganhava com um tempo determinado. Então, quem determina o tempo do celular? É a mãe. Como que ela vai fazer isso? Ela precisa estabelecer essa rotina para a criança, de preferência visual, né? E tem que estar na parede, no quarto dele, né? Para que ele saiba, para se organizar, para organizar a vida da criança, para que ele saiba o que ele vai fazer, as terapias que ele tem naquele dia, né? O horário que ele vai poder brincar no celular. Isso é muito importante. No começo é muito estruturado essa rotina. Depois a criança começa a se adaptar a isso, não precisa mais nem ter a rotina na parede. Porque ela sabe que o horário do celular, por exemplo, é das 9 às 10, depois é cama e dormir. Então, esse horário tem que ser rígido, né? Tem que ser estabelecido. Daí ele vai lá, ele vai brincar, ele entrou naquela rotina.
Então, as crianças, elas não podem ficar o tempo que elas quiserem no celular. Os pais precisam criar essa rotina, estruturar com a terapeuta dos seus filhos como eu posso estruturar uma rotina para colocar horários para comer. A criança tem que ter horário, gente, de comer, de dormir, né? Eu vejo crianças que vão dormir a hora que quer. Tem criança que vai dormir 1 hora da manhã e chega babando na terapia no outro dia. Sim. Não consegue fazer porque dormiu muito tarde. Então, as nossas crianças, os filhos, né? Principalmente os pequenininhos, até os adolescentes, precisam ter horário. Né? Então, é essa orientação que eu dou, né? Estruturar uma rotina, de preferência visual, colocar o horário que ele tem, colocar tarefas de casa para fazer. Tinha uma criança que a gente fez um trabalho muito bom, o Luciano que me ajudou nesse trabalho. Ele não fazia nada dentro de casa, nada. E a mãe queria que ele fizesse. Então, a gente estruturou uma rotina, fez uma lista, né, de tudo que ela queria que ele aprendesse a fazer. Até então, ele com 11, 12 anos, ele não sabia fazer nada. Nem a própria comida, nem o próprio lanche, nem o próprio café, nada, né? Então, ela acordava, não arrumava a própria cama. Então, quando a gente começa com a tarefinha, é isso, né? Então, a gente pôs lá, né, arrumar o quarto. Passo a passo de arrumar o quarto. Arrumar a cama, guardar os brinquedos, organizar, tirar a roupa suja, colocar no cesto, arrumar o quarto. Nos primeiros dias, ela foi com ele, ó, é assim que arruma a cama, é assim e tal. Ensinou tudo pra ele. Daí, fazendo o próprio café. Daí ela ensinou pra ele, você vai pôr o café, eles mexiam nesse café, né? Mexer com leite, tantas colheres, põe no micro-ondas e tal, faz o seu café. Colocaram o lixo pro lixeiro, era a tarefa dele. Então, ela separava, né, reciclado, ele só tinha que levar e colocar. Daí, fazer uma tarefa da escola. Chegava à tarde, eu não queria fazer atividade nenhuma. Lição de casa, nem pensar, né? Tinha horário para fazer a atividade da escola. Eram 6 tarefas, eu não me lembro todas aqui. E cada vez que ele fazia uma tarefa, a gente procurou saber o que ele mais gostava. A gente usou economia de fichas. O que ele mais gostava dos personagens de desenho. Ele era louco pela Era do Gelo. A gente pegou, eu imprimi os personagens e plastifiquei da Era do Gelo. E eram 6 personagens, porque eram 6 atividades. Ele terminou de arrumar o quarto, ele ganhava lá um personagem da Era do Gelo. Ele fez o café, ele ganhava outro. No final do dia, ele tinha que ter completado 6. Ganha 6 personagens. Quando ele terminava de completar 6, que eram 6 tarefas que ele tinha, ele ganhava uma super ficha, que a gente chamou de super ficha, que era um quadro, né, um desenho que eu imprimi. Estava escrito assim, McDonald's, um M bem grande, em preto e branco, ou shopping, McDonald's ou shopping. Porque ele ia no shopping a cada 15 dias, só que ele ia de graça, não fazia nada para ir no shopping. Não tinha mérito nenhum, né? Então, daí, fazendo dessa forma, todos os dias eu ganhava 6 fichas, e ganhava uma super ficha e colava na parede. Quando completou 15 dias, ele ganhava o shopping. Porque já era comum ele de 15 em 15 dias. Então, não mudou, assim, as idas no shopping. Mudou o que ele fazia para ganhar o shopping. Aquele menino, ele encheu de atividades durante o dia, ficou menos ocioso, ou seja, ficou menos tempo no celular. Uhum. Então, foi muito legal, foi muito produtivo. E ele aprendeu 6 novos comportamentos que ele não tinha. O de arrumar o quarto, 6 novas habilidades, né, que ele não tinha. E ficou menos tempo no celular. Né? Então, isso aí é uma estratégia que a gente usou, que deu muito certo, quis aqui dividir com vocês. Tá certo? Deixa eu ver aqui umas perguntinhas. O Wagner Tanque, boa noite. Wagner de Taubaté. A Dani está dizendo, verdade, Marcos, se a busca sua pelo conhecimento tem feito a diferença na obra. Eu admiro as duas, parabéns. Obrigada, Lázaro. Vamos ver aqui. O meu filho fala tudo, mas mesmo assim faz muita birra. Tem 5 aninhos, né? Então, ele tem a fala, que é um recurso muito importante, né? E ele está fazendo a birra para conseguir o que ele quer, então tem que verificar se essa birra, ela tem, como eu falei para vocês, né? O controle da atenção. Por que ele está fazendo birra, né? O indicador a criança, ela faz alguma coisa e olha para o adulto, assim, para saber se ele olhou. E se ele está fazendo a presença de uma determinada pessoa só e da outra pessoa não. Também, gente, tem uma birra que é muito comum em crianças com autismo, que é quando ele quer alguma coisa, né? Quando ele quer algo. Tem a birra por atenção, que nós já falamos aqui.
Tem a birra quando a criança quer fugir de algo, ela quer fugir de uma demanda, e quando ela quer algo, né? Então, a gente vai falar um pouquinho quando a criança quer alguma coisa. Aquela famosa birra que quando você vai no shopping, ele vê o brinquedo e quer. E joga no chão e berra. Ou quando ele quer, tá na sala de aula e quer dar a voltinha no parque, no pátio, e faz birra para sair da sala de aula. Né? Porque ele quer alguma coisa, ele está querendo o parque, ele está querendo o brinquedo do shopping, ou ele, quando ele sobe naqueles brinquedos, não quer sair nunca mais, né? Daí faz birra. Então, é quando a criança quer alguma coisa, né? E o que a gente faz, né? Quando a criança ela quer algo? Você nunca pode dar o algo que ela quer por conta da birra, né? Vou dar um exemplo de sala de aula, né? Mais uma vez, vou usar o Lucas também, né? Com o filho da Cláudia, porque eu fiquei muito tempo com ele, tanto em casa quanto na escola. Fiquei 4 anos na escola. E ele fazia muita birra para sair da sala de aula. O que acontece numa sala de aula, gente? Tem lá 20, 30 alunos. Hoje eu fiquei, tem professores com alunos de 6 anos, né? Que a proposta das crianças com 6 anos irem para o primeiro ano era sala de 20 alunos, 25 no máximo. Hoje as minhas colegas estão pegando salas de 6 anos com 33 alunos. Meu Deus. Você imagina, né? Eles acabaram de sair do pré, eles não sabem nem sentar, nem direito, de repente aquelas carteiras um atrás do outro, e com crianças autistas dentro da sala de aula, né? O Lucas, ele estava numa sala de aula, né? Eu lembro que acho que no 3º ou 4º ano, e ele não queria parar na sala de aula, ele tinha o costume de andar para lá e para cá. Ele gosta muito de andar, né? E ficar 4 horas sentado, gente, para ele era um tormento, ele não conseguia, né, de jeito nenhum. Então, ele queria ir para o parque. Por ele ficava no pátio direto. E quantas vezes o aluno está dentro da sala de aula com o professor, ele começa a gritar, a fazer estereotipia, a arrastar a carteira, a fazer birra, porque ele sabe que vai atrapalhar a sala toda, e o professor vai falar, dá uma voltinha com ele. Vai lá, dá uma voltinha com ele para ele se acalmar, porque ele está nervoso. Então, a criança começa a ficar nervosa, dá uma voltinha. O que acontece nessa situação? Ele fica nervoso, ele grita, ele quer alguma coisa, certo? Lembra que no começo da live eu falei que toda birra é uma comunicação? Ele está gritando, ele está fazendo um comportamento estereotipado, está atrapalhando a sala inteira. O professor fala assim, para o estagiário que acompanha, talvez, né? Dá uma voltinha com ele para ele ficar calmo. Ele entendeu tudo. Ele achou ótimo. Uau, é fácil sair dessa sala. Eu vou, é só fazer um barulhinho aqui ou fazer uma birra, que alguém faz eu dar uma voltinha e tudo que eu quero, né? Daí ele dá uma voltinha, volta para a sala, cansou, faz birra de novo e vai, e assim fica o tormento o ano todo para o professor. E eu passei por isso, estou falando com conhecimento de causa, né? A gente tinha, eu estava com o Lucas, ele não queria ficar na sala de aula, a sala de aula é barulhenta, a sala de aula não é atrativa, a sala de aula não tem reforçador, fica difícil para a criança ficar. E ficar 4 horas sentada exige demais de uma criança com autismo. A gente tem que ter uma estratégia para usar com eles, né? E a estratégia que eu tive lá era o seguinte, ele precisava fazer atividade e a gente precisava dar um reforçador para ele, que na época eu nem sabia que chamava reforçador, né? Não sabia nada, foi por intuição, né? O que ele mais queria era a voltinha, certo? Então, ia dar a voltinha dele, mas só que ele só poderia sair se ele fizesse uma atividade bem curtinha. E eu combinei isso com a professora, pedi autorização, porque quem manda na sala é o professor, não é o estagiário, nem o professor que acompanha. Eu falei com a professora, e expliquei para a sala inteira, fiz um processo assim. Eu entrei primeiro na sala, expliquei que ele era uma criança com autismo, que ele tinha algumas necessidades, que ele fazia alguns barulhos, que ele soltava pum bem alto na sala de aula, e ainda falava na segunda pessoa, perguntando, você fez pum? Parecia que era eu. Parecia que era eu, ele ficava assim, você fez pum de novo? Só que ele estava dizendo que ele fez pum, mas ele falava, você. Então todo mundo pensava que era eu. Passei por isso também, né? Daí, eu expliquei para os alunos que ele ia fazer alguns barulhos diferentes, que ele às vezes falava alto demais, não tinha controle do tom de voz, e que eu precisava da colaboração deles, para eles não rirem, não darem risada, para não reforçar esse comportamento. E a sala foi muito jóia. Eu falei para a professora, vamos combinar, ele vai precisar sair. Para ele não fazer birra, a gente vai liberar umas saídas para ele. Só que assim, ele faz uma atividade e ele sai. Daí eu falava assim na mesa, sentava do lado dele, ó, você vai fazer isso daqui. Mostrava a atividade. Quando eu terminar, você vai dar uma voltinha. Daí eu colocava um cronômetro, né?
A voltinha de 3 minutos, gente, não era algo muito longo, não. Ele precisava sair, ele saía, ia até o pátio, dava uma voltinha, olhava, e daí a gente pôs o relógio no pulso dele, lembra? Ele ficava assim, com medo dos 3 minutos passar. Eu já não usava mais cronômetro, porque eu deixava com ele. Ele olhava assim, eu falei assim, tá na hora de voltar. Daí ele voltava. Daí a gente fazia outra atividade e ele ganhava uma voltinha. No começo era uma atividade, uma voltinha. Uma atividade era um reforço que a gente chamou de contínuo, né? Ele fazia, ganha, faz, ganha. Depois a gente começou a aumentar. 2 atividades, uma voltinha. Depois 3 atividades, uma voltinha. E foi indo, que chegou um momento em que ele fazia muitas atividades, ele ficava mais de 2 horas dentro da sala de aula. Ele saía 1 ou 2 vezes durante um período de 4 horas e fazia muitas atividades. A Cláudia está aqui para não me deixar, né? Eu menti. Naquele ano ele fez mais de 12 apostilas escritas, ele aprendeu várias coisas, foi alfabetizado dentro da sala de aula. Por quê? A gente tinha uma estratégia. Não é só, fez birra, vai dar uma voltinha, não, a gente quer que ele aprenda. E como que ele vai aprender? Quando ele estiver sentado dentro da sala de aula, numa carteira, com alguém explicando. Fora isso, no pátio ele não vai aprender. No parquinho ele não vai aprender. Então, a gente precisa manter essa criança dentro da sala de aula, mas a gente precisa pensar em todas as formas, né, que sejam possíveis as estratégias para que essa criança fique. E a voltinha, ele ganhava, chegou uma hora que ele nem queria mais saber da voltinha, porque estava tão bom ali na sala de aula, ele já tinha feito amizade, ele já estava com o nome dele na chamada, ele já estava ambientado. Então, quando a criança quer alguma coisa, eu dou um exemplo de sala de aula, a gente usou essa estratégia, dou de exemplo para vocês. Sim. Ele foi progredindo, né, Márcia? Hoje, o Lucas, a gente quase nem usa muito reforçador com ele mais. A gente usava muito reforçador. Isso de, né, fazer uma atividade, ganhava, fazer uma atividade, ganhava. Hoje, o Lucas sempre faz atividade. Antes não dava reforçador, né, Márcia? Não dava muito reforçador para a Márcia usar com ele. Hoje, é um reforço social ou outro, né, Márcia? Então, e a gente usava muito o reforçador tangível e o comestível com o Lucas no começo, né? E que é o concreto. Tangível é ele poder fazer, né, no caso, brincar com algum brinquedo ou comestível, junto com o reforço social. A ideia era junto. E depois isso vai descendo, tirando o reforço concreto, né, o tangível, e ficando mais com o social, para que ele se sentisse bem com o que ele estava fazendo. E o maior reforçador para o Lucas, e foi assim, como eu posso dizer, foi o momento que ele se sentiu mais incluído dentro de uma sala de aula, que foi, assim, muito marcante para mim, para quem viveu aquilo na época, foi que ele se via diferente ali, eles sabem que eles estão diferentes ali, naquele ambiente. Ele já estava lá com seus 11, 12 anos, ele sabia que ele era diferente, né, dos demais alunos. Principalmente pelo fato de a professora fazer a chamada e ele não estar presente na lista de chamada dela, sei lá por quê, né? E ele não estava presente. Daí eu fui perguntar para ela, poxa, por que ele não está na lista de chamada? Eu falei assim, mas ele não está mesmo. Porque como ele ficou alguns anos em uma mesma série, o nome dele está na 2ª série. Poxa, ele estava na 5ª. Falei, não tem como você pelo menos chamar, mesmo que ele não esteja na chamada, né? Você dizer o nome dele, ela falou assim, vou chamar ele, vamos ver o que dá. Daí ela pegou e colocou, eu falei assim, só me avisa quando você vai fazer isso. Ela falou, não, vou chamar ele hoje já na chamada. Daí eu fui e contei para ele. Porque ele via todo mundo respondendo presente e ele não. E ele sabia que ali ele era diferente, que ele não pertencia àquele grupo. Por que eu não respondo? Eles sentem isso, gente. Eu convivo com eles, eu sei que eles sabem. E daí a professora pegou e colocou ele na chamada, e eu lembro bem que o nome dele era Lucas, né? E no número antes dele também chamava Lucas, só que ela falou Lucas Silva, depois Lucas Santino, né? Então o seu nome vai ser depois do Lucas Silva. Falei, ó, presta atenção, quando ela fala Lucas Silva, o próximo vai ser você. Daí ele ficou assim, meu coração aqui, ó. Daí ela falou assim, Lucas Silva, deu menino presente. Daí ela parou, respirou, falou bem alto, bem devagar, Lucas Santino. Ele olhou para mim e falou, responde presente, vai. Ele engasgou, gaguejou, falou, presente. Gente, sabe o que aconteceu? A sala inteira aplaudiu. Ele ficou emocionado, e eu chorei, né? Óbvio. Chorando assim, para ele não ver, né? Daí ele ficou se sentindo parte daquele lugar. E aquilo ajudou tanto ele querer ficar na sala, porque
todo dia era aquela coisa da chamada. Ele não via a hora de chegar para ela falar o nome dele, para ele responder presente, daí já virou minha rotina, todo mundo aplaude todo dia. E na hora dele ir embora, que ele saiu um pouquinho mais cedo, ele tinha que pegar na mão de todos os alunos, dar tchau para um por um. Tudo isso fez com que ele gostasse da escola. Até então, a escola para ele era um lugar hostil. Não tem reforçador, eu tenho que ficar sentado, eu levo bronca, não. Ele começou a ver que lá na escola ele conseguiu guardar o nome da professora, ele conseguiu guardar o nome dos amigos, que ele não passava os outros anos, ele não guardava, lembra? Ele sabia o nome dos amigos, que pelo menos os 3 ou 4 que vinham antes dele, ele sabia quem estava perto. Né? Então, faz toda a diferença. Né? Faz toda a diferença. Quando a gente tem um procedimento para atuar na escola, as birras, elas diminuem e até acabam. Né? Deixa eu comentar uma coisa, gente. Você precisa acreditar que isso é possível. Exatamente. Porque, assim, a Márcia só conseguiu toda essa evolução com o Lucas porque a Márcia acreditou que era possível. Porque eu acreditei que era possível. Às vezes, eu vejo que tem pai e tem mãe que não acredita que é possível. Não, meu filho faz tanta birra, mas meu filho é isso, meu filho é aquilo. É possível, gente. O autismo do meu filho era um autismo médio para severo. Era muito difícil, mas assim, nós acreditamos que ia dar certo. Então, você precisa acreditar que vai dar certo. Você só precisa das ferramentas. O problema está em você não ter as ferramentas certas. Se você não tiver a ferramenta certa para trabalhar com o seu filho, aí sim vai ser difícil. Mas se você estuda, se você vai atrás, se você tem as ferramentas certas, a coisa anda. Se você tem, que nem eu e a Márcia, a gente se juntou e a gente falou, vai dar certo. Nós vestimos a camisa e falamos, vamos fazer. E a gente foi com a cara e com a coragem. Com tentativa, com erro, mas deu certo. Então, gente, assim, o que eu falo para vocês? Hoje a internet está aí, né? Tem coisa aí que é 100% gratuita. Então, não tem desculpa de eu não sei fazer, eu não consigo fazer. Tem muito vídeo, a Márcia tem um canal que dá dicas lá de pancada, tudo de graça para vocês, coisas que ela já passou. Né? Tipo da Marcinha, como é que chama? Marcinha? Márcia, neuropsicopedagoga. Tá cheio de dica lá. Eu tô tentando falar da nossa surpresa. Vai, fala então. Deixa eu só dar uma boa noite aqui pro pessoal. Ó, Simone Fernandes, boa noite, minha amigona. A Kátia Constantino, do Arthur, que é do Arthur, ela falou uma coisa bem legal aqui, ó. O Arthur costuma apontar, porque ele não é verbal, né? Para a rotina na parede, e eu explico o que vai acontecer no dia seguinte em cada foto, e ele se sente seguro. Isso. Né? A gente dá previsibilidade para a criança, ela sabe o que vai acontecer, ela sabe tudo que ela tem que fazer, daí sai daquela ociosidade só ficar no celular, né? Ó, o Lucas, ele fazia muito birra quando meu marido ia para os Estados Unidos. Ele passava, assim, às vezes 20 dias, 15 dias nos Estados Unidos trabalhando, e o Lucas estava em crise, e ele não sabia falar. E não falava que era porque não sabia que dia para chegar. Ele simplesmente começava a ficar nervoso. Então, era um dia atrás do outro, ele nervoso, e eu não sabia por que era. Até que um dia, a Marie, né, que me ensinou muita coisa, falou, faz um quadro, um calendário, põe o calendário na parede e põe lá dia por dia, e para ele fazendo o X, sabe? E os dias que já passaram, para contar o tempo que o pai ia chegar. Então, eu marcava no calendário o dia que o pai ia chegar, né, 10 dias, por exemplo. Aí ele dormiu uma noite, vem cá, você dormiu uma noite, risca, põe um X. Aí ele põe um X, então ele vai ficando calmo, porque ele sabia que o pai dele ia chegar. Hoje, por exemplo, quando o Genho vai para os Estados Unidos, no dia que o Genho vai sair, ele já pergunta, quantos dias falta para o papai chegar? Aí eu falo, falta 15. 15 dias? 15 dias. Aí ele dorme, no outro dia já, mãe, falta só 14. Então, agora, hoje não precisa mais do visual na parede. Mas ele precisou muito desse visual, porque as crianças autistas são muito visuais. Então, usa calendário na parede para você mostrar para o seu filho o que vai acontecer no dia dele, ou até mesmo nesse caso de viagem. Até para organizar a criança, ele se sente seguro, né? Mesmo. Hoje ele se sente seguro, quando ele sabe o dia que o pai vai voltar. Então, tem a Neia Costa aqui, boa noite, Neia. Ela disse que o filho dela tem 11 anos e não foi alfabetizado, e ele pode ainda aprender a ler e escrever? Sim. Sim, pode, com certeza. Usando as estratégias corretas, a metodologia correta, né, de alfabetização com ele, com certeza ele pode, tem que ter empenho, né? Com o Lucas não foi fácil alfabetizá-lo, não, a gente teve que utilizar, nós usamos, né,
vários materiais concretos na época para ele aprender. Foi muita repetição, que eles têm muita dificuldade, a autista tem dificuldade de aprender por assimilação, eles aprendem por repetição. A gente repetiu muitas vezes, muitas coisas. Eu me lembro que, no caso, para outros comportamentos, para amarrar o sapato, para ele aprender a amarrar o sapato, que hoje ele faz com habilidade sozinho, normal, ele demorou 1 ano para fazer. E o que ele fazia? Ele treinava no meu tênis, no tênis dele, ele terminava de amarrar, eu judiava dele, gente. Terminava de amarrar e eu, soltou, amarra de novo. Ele demorava um tempão para dar o laço, terminava de dar o laço, soltou de novo. Mas foram 365 dias. Mas ele sabe amarrar o sapato. Às vezes ele demora menos tempo, né? Mas por repetição, por insistência, né? Por usar os materiais concretos, né? Visuais para eles, né? Com certeza ele pode ser, sim, alfabetizado. Eu sonhava o dia que ele fosse falar mamãe, porque eu achava que ele nunca, nem falar, eu achava que ele ia falar, quanto mais ser alfabetizado, né? E essa semana a gente teve que tirar a carteira de reservista dele. E o Juninho foi lá, meu marido foi com ele lá, e eles marcaram uma visita na minha casa. Nós vamos lá visitar o seu filho, não sei porquê, se tinha que vir dentro de casa para ver, mas tudo bem. Aí apareceu o soldado lá essa semana para visitar a minha casa. Aí ele entrou, fez umas perguntas e falou, seu filho pode assinar aqui? Ai, Jesus, vamos tentar. Aí eu pedi para ele descer, ele desceu. Aí eu falei assim, filho, vem aqui que tem uma pessoa querendo falar com você. Ele falou, não, obrigado. Ele falou, não, obrigado. Ele é meio social, né? Eu falei, filho, mas o tio está aqui embaixo, ele precisa falar com você, vem aqui. Ele falou, estou de pijama. Eu falei, não, pode vir de pijama mesmo, que dava um pijama bonito. Ele pode vir com esse pijama mesmo. Aí ele desceu. Eu falei, o tio quer que você assine aqui. Você consegue escrever o seu nome pequeno, hein? Porque ele escrevia grande, né, Márcia? Uma letrona. Dificuldade da grafia, né? Grafia. Aí eu falei, assina pequenininho aqui para a mamãe. Gente, mas eu fiquei emocionada do jeito que ele escreveu, Márcia. Nem te contei isso. Não mesmo, tô sabendo agora. Ele escreveu bem certinho, bem pequenininho, do jeito que ele tinha feito no RG. Eu falei, você tem que fazer igual aqui, ó, do RG. E ele fez igualzinho, gente. Eu devia ter filmado isso. Foi, assim, hoje ele lê, escreve. Esse dia ele foi no... Ele lê até muito bem, muito rápido. Ele foi no McDonald's e tinha esgotado, a Sprite estava esgotada. Então tiraram e colocaram esgotado. Aí ele leu assim, esgotado, e apertou para ver se era bom testar, porque sabia que era esgotado. Aí ele falou, esgotado é ruim, porque era só água. Então, o Lucas é um autista de médio para severo, tá, gente? Tem autistas que são leves, nível 1, que eles aprendem muito mais rápido, né? Porque não tem uma deficiência intelectual associada, né? E ele já era um autismo de médio para severo. Então, a gente alfabetizar ele não foi uma tarefa muito fácil. Tem uma moça aqui, a Vanessa Rocha, eu quero ler a pergunta dela, Cláudia. Ela diz assim, ó, qual a conduta quando a criança não quer seguir a regra da escola, como ficar no refeitório, no parque, retornar para a sala? A professora tem insistido, sendo firme, mas hoje ele chegou rouco de tanto chorar. Até que ponto devemos insistir? Ele tem 2 anos e 10 meses. A estratégia que eu quero falar com você aqui. Não é ser firme, dizer não para a criança, falar vai ficar, tem que ficar na marra. Nós trabalhamos com esquema de reforçamento, né? Não de punição. Né? E o que a gente precisa fazer? A gente precisa trabalhar com essa criança com reforçadores. Né? Não sei se você é a mãe da criança ou conhece, né? Tem que pegar o que a criança mais gosta. Usar o reforçador. Né? Como eu fiz com o Lucas, né? A gente usou, no caso, ele queria o parquinho e tal, dar a voltinha, esse era o reforçador dele. Mas às vezes a criança, né? Vou contar um fato de uma outra criança, né? O grande brinquedo dessa criança era o que ele gostava, assim, de paixão, né? Era o Dexter. Tem criança que gosta de determinados personagens. No caso desse meu outro aluninho, era o Dexter. Ele gostava demais do Dexter, ele não queria escrever nada na sala de aula. Mas o que a gente fez? A gente pegou uma figurinha do Dexter, colou no lápis, eu peguei, né, colei no lápis e mostrei para ele. Ele ficou encantado de ver o Dexter na ponta do lápis. Eu falei assim, olha, quem vai escrever hoje? Ele olhou assim, colocou, e falou pro Dexter, falou assim, mas ele quer ver você escrever. Daí ele ficava escrevendo, olhava pro Dexter, mas ele pegou no lápis, ele pelo menos pegou, e daí a gente continuou trabalhando para ele escrever.
né? Então, você usar de reforçadores com a criança para ela entrar dentro da sala. Ele tem 2 anos e 10 meses, ele não quer sair. Eu preciso atrair essa criança para dentro da sala de aula, ele tem que sair e tem que ficar no parque, tem que ter um momento que ele vai entrar. Então, às vezes, ele vai precisar ir mais vezes no parque, como eu fiz o esquema do Lucas. Às vezes, ele vai precisar dar mais voltinhas do que o restante da sala, porque ele não compreende. Mas ele precisa voltar e fazer aquilo que ele precisa fazer na idade dele, no caso, 2 anos. Né? Às vezes, a criança chega para mim com 2 anos, 3 anos, nem senta. Na terapia, a primeira coisa que a gente ensina a criança é ela a sentar. Né? E como que ela senta se eu peguei comecei num atendimento esses dias, na anamnese ele foi junto, ele já entrou embaixo da mesa. Ela falou assim, ou ele fica embaixo da mesa ou ele fica em cima da cadeira, sentar jamais. Falei, então, o comportamento que eu vou ensinar para essa criança é sentar. Né? Sentar e colocar um reforçador na mesa. Ponto. Ele sentou, ele vai cair, ele tem o corpo molinho, ele vai tentar, ajeita ele na cadeira. Olha, brinca com ele, nem que você fique por trás, assim, dando apoio e brincando com ele. Mas para ele aprender a sentar. Né? Então, ele tem que ter a mesinha, tem que levar o reforçador na mesinha, deixar ele brincar um pouquinho, pronto, agora nós vamos pro parquinho de novo. Ele brinca um pouquinho no parquinho, pega o reforçador, seja galinha pintadinha, o que for, leva para a mesa, ele sentou, ele brincou um pouquinho, muito bem, volta para lá. Então, você tem que ter esquema, assim, não adianta você falar com a criança, ser firme, ele não está compreendendo, por que ele não vai poder ficar onde ele quer ficar? Ele só tem 2 anos e 10 meses. Então, eu tenho que usar de estratégias para que essa criança fique mais tempo. Se ele gosta de historinha, se ele gosta de musiquinha, tem que trazer isso para dentro da sala. E liberar ele para ir todas as vezes que ele ficar um pouquinho na sala e ir aumentando esse tempo. Uhum. O reforçador funciona muito, gente. O Lucas, ele funciona muito com o reforçador. No começo, você tem que usar, que nem mais falou, fez uma coisa, ganhou. Fez, ganhou, fez, ganhou. Mas depois chega um tempo que você não precisa mais dar toda vez. Você consegue espaçar. Ó, gente, eu quero falar desse depoimento da Sandra Prado aqui, lindo demais. Ó, olá, grupo, sou a Sandra Prado, meu filho é a prova de que tudo é possível. Ele foi diagnosticado tardiamente aos 7 anos com autismo moderado. Hoje ele está com 18 anos indo para a faculdade, na qual passou em primeiro lugar. Olha que coisa linda! Foram anos de muito estudo e dedicação minha para aprender o que é o autismo e o autismo do meu filho. Não foi fácil, mas ele provou que tudo é possível. Com as intervenções e estímulos corretos, muito pode ser feito. Acredite na capacidade e potencial. Gente, coisa linda. Se você... o primeiro vídeo que eu gravei no meu canal, eu coloquei um tema assim, que estava no meu coração. É como você gostaria de ser tratado. É muito comum as pessoas tratarem o autista pelo espectro, pelo autismo. Atrás do autismo tem uma pessoa muito capaz. Só que se você olhar só para o autismo dela, que pode ser um autismo severo, e não olhar para a capacidade da pessoa que está atrás do autismo, você vai minar as capacidades dessa pessoa. Então, como que você gostaria de ser tratado? Por aquilo que você é ou por aquilo que você mostra ou faz? É por aquilo que você é. Atrás da pessoa do autista tem uma pessoa capaz, que tem sentimentos, e a gente tem que olhar para essa pessoa e acreditar nela. Se você acreditar no seu filho, pode ter toda certeza. A Cláudia é mãe, eu não sou mãe, eu sou terapeuta, mas às vezes eu sou mãe também dele. Praticamente mãe, né? Mas... Gente, eu acredito tanto que eles são capazes, eu acredito muito, muito. Daí o pai, mas você acha que ele pode? Quando o pai chega para mim, você acha que ele pode aprender a ler? Eu falei, eu acredito. Eu vou fazer o possível. O que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. Eu acredito que ele pode fazer muito mais. Quando a gente acredita e a gente usa as estratégias corretas. Hoje eu trabalho com análise do comportamento aplicado. Eu estudo isso e eu vejo que é a ciência que tem mais evidência para tratar o autismo. E eu vejo quanta evolução. Né? Quanta coisa as minhas crianças não conseguem usando as estratégias corretas, a intervenção correta que a análise do comportamento traz. Né? Então, muito bonito a sua declaração, mas eu te interrompi, se ia falar de alguma coisa interessante. Já não lembro mais. Não, da nossa surpresa. Ah, da surpresa, claro, gente. Então, olha só, eu fui muito ajudada pela Marie France, que é lá dos Estados Unidos. Devo muito para essa mulher. Ela me ensinou coisas gratuitamente, veio para o Brasil, ficou na minha casa. Eu não tenho palavras para agradecer essa pessoa que me ensinou.
a maioria das coisas que eu sei a respeito da ciência ABA. Isso ajudou demais o meu filho. Então, eu e a Márcia, a gente tem assim, uma coisa muito, uma vontade muito grande de ajudar os pais e as mães, né? Assim como a gente já foi ajudada, né? E a gente escreveu um livro juntas, eu e a Márcia, que é justamente o título dessa live, Como Lidar com as Birras. Só que é um livro mais completo, né? Já está chegando, já faz uma hora que a gente está aqui e a gente não falou nem da primeira página do livro, né? É verdade. A gente não chegamos, não saiu da introdução do livro. Então, o livro é mais denso e o livro vai ficar disponível o link. Vou colocar o link agora nos comentários aí para vocês. açãoautismo.com.br. É só você entrar no site da Ação Autismo e você já vai conseguir baixar o livro de graça para você. E nós escrevemos esse livro, né, que a gente coloca, né, como eu coloquei nessa live, né, em várias funções da birra, né? Mas a gente colocou as 3 principais, que é a birra por atenção, que a gente falou bastante aqui, a birra para fugir de uma demanda, que a criança geralmente faz em escolas, e a birra quando a criança quer conseguir algo. E a gente colocou umas possíveis estratégias, né, com base na análise do comportamento aplicado, e foi assim, muito gostoso escrever esse livro, né? A gente fez com muito carinho para a gente dar para vocês, né? Um e-book gratuito, você pode baixar, você pode compartilhar, né? Para várias pessoas, para elas poderem baixar também esse livro. A gente vai deixar o link aqui. Estou colocando já. Já, né? Essa era a surpresa que a gente queria fazer, né? Porque eu sei que tem bastante gente perguntando muita coisa aqui. Tem a Ana Maria Burg aqui, ela disse boa noite. Cheguei no consultório e vocês já tinham iniciado. No final, gostaria que se apresentassem de novo. Sou Ana Burg, terapeuta ocupacional da velha guarda de São José dos Campos. Olha, Ana, sou a Márcia, neuropsicopedagoga clínica, trabalho com autistas, né, com crianças autistas, adolescentes e adultos há 13 anos já, né? Não vou falar mais de 12 anos, 13 anos já. Né, a Cláudia, né? Cláudia, se apresenta aí. Eu sou mãe do Lucas, há 21 anos. Autista há 21 anos, eu trabalhei muito com ele também. Nós duas estamos fazendo pós-graduação em ABA agora, né, Márcia? Em análise do comportamento. Nossa, está sendo fantástico. Eu assim, ansiava o dia que fosse abrir uma pós-graduação aqui no Brasil, porque assim, eu sei muita coisa pela prática, com termos incorretos, né? Mas como você falou um monte de termo, gente, Márcia, eu não sei nada desses termos. Eu também não. Você está falando. Eu sabia o que era, mas não sabia o termo técnico. Então, agora que chegou, gente, está incrível. Então, eu queria deixar isso para vocês. Estuda, invista em você. Olha, eu tenho até o CBI of Miami, ele também abriu hoje, Cláudia, a pós-análise do comportamento aplicada ao autismo e deficiência intelectual. Abriu hoje, acho que foi hoje. Nova turma? Uma nova turma com preço super bacana, gente. Nossa, bem legal, né? O que a Cláudia falou é verdade, tem que estudar, gente. Você que é mãe de uma criança com autismo, você que é pai de uma criança com autismo, estudem. Depois a gente vai pegar o link dessa pós e vai deixar aqui também, que eu não tenho agora, né? Mas não tem. Se vocês entrarem na página do Nateia, do Luciano Lacerda, né? Ele pôs o link lá também. Tá abrindo o preço. Nossa, gente. É do CBF Miami? CBI, nova turma. E tá um preço bem bacana, né? Muito, muito, muito barato mesmo. Na semana de. Eles fizeram essa semana, acho que não sei se essa semana, esse mês, semana solidária. Então o preço ficou bem legal. Estuda. Você que é pai, que é mãe de uma criança com autismo, estuda. Em São José dos Campos, no dia 22 ou dia 26 de julho, férias da Escola das Crianças, a gente vai dar o curso de aplicador ABA, né? Nós não vamos dar, nós vamos trazer. Quem vai dar é a doutora Aida, doutor Luciano Lacerda, para você aprender a aplicar ABA com seu filho em casa, para você aprender a aplicar ABA, você que é professor na escola, saber dessas estratégias que a gente falou muito aqui rapidamente nessa live, mas saber como fazer, como agir, né? Como você aplicar. É um curso técnico, né? Vamos dizer assim, né? É o de aplicador ABA. Então, a gente vai deixar o link aqui também, porque estudar é tudo, gente. A gente precisa ter a teoria, porque só a prática a gente fica manco. A gente tem que ter as duas coisas. Não, e, gente, o que você aprende é uma coisa impressionante, é pura ciência, comprovado cientificamente. Tem evidência, né? O que funciona. Não tem como você falar que não funciona. Se você conseguir estudar e conseguir entender aquilo, você consegue. Não tem como. Não dá certo. Gente, eu vou muito nos Estados Unidos em missão lá, e eu tenho assim, Deus coloca as pessoas no nosso caminho,
Tem uma amiga lá que eu teve um filho com autismo e eu já dormi na casa dela algumas vezes lá. E eu tive a oportunidade de observar o aplicador ABA lá dos Estados Unidos, dentro da casa, aplicando ABA na criança. Então, eu fiquei impressionada a evolução que a criança tem com o aplicador ABA dentro de casa. E esse curso que o Luciano vai dar com a doutora Ida, é tipo assim, é praticamente profissionalizante, porque você vai sair dali sabendo fazer aquilo e podendo aplicar aquilo. Entendeu? Então, é muito importante. Eu queria tirar, assim, um chip da minha cabeça e colocar na sua, emprestar o meu óculos para você enxergar o que eu enxergo. É muito importante isso. A Ação Autismo está fazendo uma série de palestras, está trazendo uma série de profissionais para dar palestra. Vai ter dia 23 de março, com a Patrícia, de AVD, né, Márcia? De Casa da Vida Diária. O desfraude, gente, olha como se vestir, escovar os dentes, tudo que é muito difícil, que muitas vezes eu vejo que as mães fazem pelas crianças, até depois de grande, as atividades da vida diária te ensinam como fazer, como ensinar o seu filho a fazer isso por ele mesmo, da autonomia e independência, isso é muito importante. Então, lá no nosso Facebook da Ação Autismo, tem na aba de eventos, os 2 eventos, da doutora Patrícia, dia 23 de março, e o de julho, de aplicador ABA do Luciano e da doutora Ida. Eu e a Márcia vamos dar também né, Márcia? É de birras, viu, gente? É sobre birras. Vai ser um dia inteiro. Vai ser o dia inteiro, não vai ser só um bate-papo aqui. Então, vai ser mais denso, mais conteúdo, né? A gente vai explanar muito mais. O da Patrícia vai ser, de AVD, de atividade abreviada, 8 horas, tá, gente? É um dia inteiro de curso. O de aplicador ABA são 5 dias, né? Da segunda a sexta, das 8 às 5. Né? É um curso mais denso, porque é um curso mais técnico, né? Para você aprender a aplicar. E o nosso de dias também vai ser um curso de um dia inteiro. Sim. Né? Então, a gente está fazendo esses cursos porque precisa estudar, precisa de estratégia, precisa de intervenção correta, e a gente está fazendo o que a gente pode, né, Cláudia? A gente, assim, na nossa época não tinha muito, né? Não, se tivesse essas coisas na minha época, meu Deus do céu. Então, mas a gente está aqui finalizando essa live, né? Já passou de 1 hora, gente. Tem um ditado popular que diz assim, se você acha que a educação é cara, imagina a ignorância. É muito mais caro. Então, você não saber, isso te custa muito mais caro do que o dinheiro que você pode investir em qualquer curso, não só nos nossos, qualquer curso que você puder fazer. Né? Eu tenho certeza que esse do CBA Miami... a Dani colocou o link aqui. Bem barato, porque eu lembro quando eu fiz a minha inscrição, eu não vi o dia que abriu, gente, abriu no primeiro dia que abriu no Brasil, eu falei, eu vou me inscrever. Eu escrevi no primeiro dia. Eu estou pagando, se eu falar para vocês que eu estou pagando, é brincadeira. É de bala que eu estou pagando naquela faculdade, naquela pós. E o preço foi bem acessível para que as pessoas tivessem acesso ao conhecimento, né? Então, a Dani Viana, que ela pôs o link do CBF Miami, da pós em aba, que abriu hoje. Então, vocês podem, se desejarem, claro, se aprofundar, estudar mais nessa ciência aba. Entra lá, gente, e vale muito a pena. Eu estou terminando, né? Eu faço lá na UFSCar, e em novembro eu termino, né? Se Deus quiser. Nossa, já tinha mais 1 ano ainda. Temos 11 meses. Não, 10 meses para acabar, né? Que bom. E tá passando rápido. E olha, gente, quanta coisa boa eu aprendi. Não vale muito a pena estudar. E foi muito bom, né? Foi muito bom. Pena que a gente não conseguiu falar quase nada, né, Márcia? A gente foi dando exemplo, mas assim, tá tudo no e-book. Vocês viram o e-book? Que bonitinho, gente. Vocês vão adorar esse e-book. Olha, como eu falei, compartilha, marca as pessoas, vai estar disponível, é só baixar, gente, de graça esse material. A gente quer muito, assim, que vocês abaixem mesmo, que vocês vejam e dá para usar algumas estratégias que está lá com o seu filho, né? Usar os nossos exemplos lá e vai ser bacana, tenho certeza. Tá certo? É isso aí, a gente está à disposição, gente. Se quiser anotar o meu celular, pode anotar, tá? Se quiser chamar, é 12 99173 6255. Vocês podem achar. Eu não dou o meu, gente. Porque... Não, da Márcia não. Márcia, eu não consigo atender mais nenhuma criança. Eu fico o dia inteiro à disposição de atender as pessoas. Da Márcia, eu contato, atende as crianças, né? Então, o meu é 12 99173 6255. Você pode me chamar, eu troco uma ideia com você. Se você perdeu alguma coisa, quiser conversar, eu estou à disposição. E essa live vai ficar disponível também. Você pode assistir ela, né? Tá bom, gente? Um beijo grande no seu coração. Deus abençoe muito a sua vida. Obrigada por ter participado com a gente.
Gratidão. Gratidão. Até mais. Muito bom.